Aleluia. Mesmo livro de Marcos, capítulo 11. Eu quero ler uns versículos à frente agora. Glória a Jesus. Eu estava vendo algo interessante agora nesta tarde. Eu gostaria de passar para os irmãos. Não vai ser demorado. Hoje eu estou falando a verdade. Não vai ser demorado. Tá? O que eu vi no celular aqui. Eu achei interessante, tá? Para passar para os irmãos nesta noite. Eu vou falar sobre a figueira sem fruto. É uma palavra, é uma mensagem muito interessante, pouco pregada da igreja, não é? Quando fala sobre essa passagem aqui. E Deus tem algo para nossas vidas, né? Para fazer através de nossas vidas, nesta obra, no nome do Senhor. Aleluia. O pastor João nos pregou sobre as obras, né, da carne e os frutos do Espírito. Glória a Jesus. Então ele deixou bem claro o que são os efeitos que fazem a obra carne. Quando nós damos lugar à carne. E essas obras, elas são praticadas, elas são feitas, né? Glória a Jesus. Então, é muito interessante também esta palavra que fala sobre o fruto, né? O versículo 12 do capítulo 11 de Marcos, vai dizer assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse-lhe Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Glória seja dada ao Senhor. Pode sentar os irmãos essa noite. Aleluia. Olha o que Jesus falou aqui, irmãos. Parece que ele ficou meio nervoso, né? Meio furioso, meio bravo, por causa dessa figueira que não tinha fruto. Interessante que a Bíblia fala que no dia seguinte, que dia é esse? O dia que ele fez aquela entrada triunfante, no qual nós limos aqui há uns versículos atrás. Fez aquela festança toda, né, mandando que seus discípulos preparassem aquele jumentinho, e eles ali o amontaram sobre ele, e ele entrou em Jerusalém, né? Todos sabem a história, muito é usada aí pela religião católica, nos dias de Ramos, por exemplo, eles fazem essas cenas, né? E Jesus, ele entrou ali, ele estava se apresentando como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, e eu acredito que ele estava caminhando com os seus discípulos, com aqueles que estavam acompanhando ele. Interessante, eu me falo que ele teve fome, vontade de comer. Então isso mostra que Jesus, prova mais uma vez que Jesus, ele era homem, como nós somos, carne, pessoas que sentia desejos, sentia frio, tinha medo, tinha fome, sentia dores. Jesus era comum, irmãos. Ele era Deus, mas era também homem, e sentia as mesmas necessidades que eu e você sentimos hoje. A Bíblia, o versículo está dizendo que ele sentiu fome, ele teve vontade de comer. E ao longe ele vê uma figueira. Ao longe ele está vendo essa figueira. E a Bíblia diz que ele vai até esta figueira. E a palavra está dizendo para nós aqui que ele vê que ela está enfolhada, ou seja, bonita, verde. É como você vê uma árvore de longe, aquelas folhas bonitas, né? Passamos hoje, indo para Pequiá, e vimos de longe assim, uns pés de mexerica, né? Essas catingudinhas, e ele estava até amarelado, né? De tanta mexerica, de encher os olhos. E Jesus, quando ele vê aquela figueira, eu vejo que ele encheu os olhos com muita fome. O que ele pensou? Vou até aquela figueira, vou colher uns figos, os seus frutos, e vou comer, matar minha fome. Mas o problema é que quando ele chega lá, eu vejo Jesus tendo uma decepção aqui, porque ele
não acha nenhum figo para comer. Não tinha fruto. Não tinha fruto. Aí a Bíblia diz que ele agora está amaldiçoando esta figueira. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a oliveira que fomos enxertada, não é? Somos a oliveira, e éramos uma oliveira braba. Não tínhamos nada de bom. Nós não tínhamos nada para oferecer. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, nós estávamos sem esperança alguma. Nós éramos um tipo de árvore brava, que não tinha nada para oferecer. Mas quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, nós somos enxertados nele. Aleluia! E de uma árvore má, passamos a ser uma árvore boa, irmãos. Boa! Aleluia! Nós somos agora a videira verdadeira, porque fomos enxertados no Senhor Jesus. Fomos enxertados em alguma coisa que trouxe, aleluia, vida para nós. Vida para nós. Glória a Jesus. Pega meu celular não para aceso. Aleluia. Aí eu vi aqui, irmãos, interessante, olha só. O problema, está dizendo aqui que o problema nunca foram as folhas. As folhas não eram o problema, as folhas traziam uma visão linda para aquela árvore. As folhas traziam, era chamativa, tanto que Jesus olhou de longe e quando ele tinha aquela fome toda, ele falou, vou lá, vou comer daquele fruto. Mas o problema nunca foi as folhas. O problema foi parecer ter vida. Porque aquela árvore, aquela figueira, com aquelas flores lindas, com as folhas verdejantes, bonitas, ela demonstrava ter vida. Ela demonstrava ter vida. Olha só, mas sem produzir aquilo que Deus esperava. Aleluia. Glória seja dada. O senhor está entendendo isso aqui, irmãos? O problema não é a folha. O problema não é por fora a aparência. O problema é não demonstrar aquilo que Deus espera que nós demonstramos. O problema é não conseguir mostrar aquilo que Deus espera em mim, em você, em nós que estamos aqui nesta noite, em todos os outros irmãos que não vieram. Porque muitas vezes nós mostramos uma coisa, mas por dentro é outra completamente. A Bíblia fala, irmãos, sobre o sepulcro caiado. O sepulcro caiado, porque a Bíblia cita o sepulcro caiado. Tem vidas que é como um sepulcro caiado. Está escrito ali, irmãos, porque por fora é uma maravilha. Por fora, até bonito, bem pintadinho, arrumadinho, mas quando abre, é aquela podridão, ninguém aguenta ficar perto. Tem servos de Deus que é assim. Tem crentes que são assim. Parece, Júnior, ser uma bênção, mas quando abre a boca, é só derrota. É só derrota, irmã Paula. Aleluia. Então, o problema não era as folhas. O problema foi parecer ter vida. Olha só, e sem produzir aquilo que Deus esperava. Porque a aparência impressiona. É fácil demais você pressionar alguém com a aparência. Você vai no salão, né, arruma, principalmente as mulheres, né, Márcia, arruma o cabelo, passa, faz as unhas, faz a maquiagem, principalmente no dia de casamento, já viu isso? As mulheres chegam transformadas, Júlio. Por isso que o noivo não pode se iludir no dia do casamento. No dia do casamento, é tudo maravilha, mas chega aqui impecável. Impecável. Aleluia. Porque a aparência impressiona. Olha só que coisa maravilhosa. Mas o fruto alimenta. Eu achei lindo demais isso aqui. Deus não está importando. Claro que tem que se arrumar.
né, não pode ficar sem tomar banho com alguns por aí. Tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que andar cheiroso sim, mas isso não importa diante de Deus, irmãos. O que Deus quer ver em nós são os nossos frutos. Como é que estão os nossos frutos? Será que esses frutos está chamativo, está, aleluia, apresentável? Está trazendo, aleluia, desejos, aleluia, de alguém querer estar perto, querer participar. Aleluia. Então não podemos importar. Por isso que eu falei outro dia aqui, eu acho que foi na escola, nós nunca podemos julgar. Nós não podemos julgar a igreja no dia da sua festa. Porque no dia da festa é só aparência. O negócio fica bonito. Irmãos, é assim mesmo. Gente que nunca às vezes importou alguma coisa, começa a se importar naquele dia. Aparência. Nós devemos julgar pelos frutos dos dia a dia. É o dia a dia que vai mostrar como é a igreja. Como você é, Raiane, que o seu dia a dia vai mostrar. No dia de festa é tudo maravilha, é bênção pura, pula pra cá, oh, que maravilha, que glória, tá. Agora no dia a dia da igreja, na hora de demonstrar os frutos, aí que vem, aleluia, o problema. Então, Jesus, quando olha para aquela figueira, ele sente vontade de comer, ele tem fome, e ele corre lá pegar o fruto. Mas quando ele chega lá, só tem a aparência, só tinha as folhagens para impressionar, mas quando ele vai pegar, não tinha fruto para comer. Aleluia. Tem um versículo da Bíblia, que eu não lembro onde está agora, mas fala assim: louco, um dia pedirá a tua alma, né? E vai dizer assim: mostra as suas mãos, o que tem e para quem será? O que tem e para quem será? Júnior, nós não vamos chegar de mão vazia diante de Deus. Alguma coisa vamos ter dentro das nossas mãos. Agora basta saber se é para Deus ou se é para o inimigo. Harabassuri cantaraba. Deixa eu prosseguir para nós terminar rápido. Aleluia. Olha só, existe uma pergunta que essa passagem faz para todos nós. O que Jesus encontra quando se aproxima da minha e da sua vida? É uma pergunta, é algo para você responder para você mesmo. Presta nessa pergunta aqui. E fala comigo, o que Jesus vai encontrar quando se aproximar da sua vida? Apenas folhas ou ele vai encontrar fruto? Apenas folha ou ele vai encontrar fruto? Como que está a sua vida diante de Deus? Eu disse aqui que Deus não está importando com a aparência. Deus não está importando com aquilo que impressiona, mas Deus quer saber dos frutos. O que ele vai encontrar, igreja? Folhas ou fruto? Aleluia! Porque a razão do Senhor Jesus amaldiçoar aquela figueira e dizer assim, ó: nunca mais coma alguém fruto de ti, nunca mais. É porque ele não encontrou nada, ele só encontrou folha, só folhas. Então ele disse essa palavra. Glória a Jesus. Olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. Frutos são, olha só, frutos não são palavras bonitas. Então quer dizer que faz parte, eu tenho que estudar mesmo, tenho que melhorar o jeito de falar, mas isso não quer dizer que são frutos. Fruto não são cargos, fruto não são dons. Frutos aparece na maneira como tratarmos as pessoas, ou como tratamos as pessoas. Olha só, fruto aparece na obediência, na santidade,
no arrependimento. O pastor João falou de arrependimento aqui domingo, não falou? Então, o fruto verdadeiro, que mostra que não só tem folhas, ele aparece quando você obedece, quando você santifica e quando você tem um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Harabashuri cantarabandakaia. Aleluia. Quando nós temos esse verdadeiro arrependimento, nós conseguimos mostrar que temos os frutos do Espírito na nossa vida. O livro de Salmos, se não falha a memória, deixa eu tentar achar primeiro o Kiko, depois eu peço para você colocar aí. Rapidinho o versículo aqui. Na verdade não é nem Salmos, é Provérbios. Espera lá. Glória a Jesus. 28, Provérbios 28. Coloca aí, projeto rapidinho. Olha o que é o arrependimento. E o versículo 13. Lê para mim lá, igreja. O que está escrito lá? Oh, glória a Deus. Fruto de arrependimento, irmãos. Fruto de arrependimento, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais. É a palavra de Deus. Folhas. Quem cobre as suas transgressões só tem folhas. Joel, nunca vai mostrar fruto. Nunca vai mostrar que ele realmente está servindo um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura, que salve, batiza com o Espírito Santo. Não vai ter como, sem arrependimento. Aleluia. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Coisa maravilhosa. Aleluia. O arrependimento verdadeiro não muda apenas o discurso. Oh, glória. Então eu posso estar pregando aqui para vocês agora, mas não posso ter arrependido de nada, de pecado nenhum. Posso estar enganando todos vocês aqui, porque a minha oratória pode ser maravilhosa, porque eu estudei, eu me preparei, Joel, para estar aqui. Mas o verdadeiro arrependimento, às vezes não aconteceu. O verdadeiro arrependimento, só quem sabe se o que aconteceu foi Deus. Deus, ele sabe se aconteceu o verdadeiro arrependimento. É um culto de famílias, irmãos. Nós queremos ver a nossa família abençoada. E para nós termos a nossa família abençoada, nós temos que demonstrar bons frutos diante de Deus. Nós temos que santificar a nossa vida em favor da nossa casa. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para ver a nossa família ser obediente também a Deus. Por isso que a Bíblia fala, ensina no caminho que o menino deve andar. Aí como eu quero ensinar alguma coisa dentro da minha família, se eu não obedeço à voz de Deus, se eu não santifico na presença de Deus, se eu não me arrependo de nada que eu faço. Rabassuri andarápia. Aleluia. Ramandacai. Então o arrependimento verdadeiro não muda apenas o discurso, mas muda a raiz. Muda a raiz, porque uma árvore só produz frutos diferentes quando a raiz também muda. Com os mesmos pensamentos, não tem como dar frutos bons. Com as mesmas atitudes anteriormente, continua sendo frutos más. Aleluia. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança, ele traz transformação. Aleluia. Então você vê o seu irmão pregando, cantando com a beleza, mas lá na rua ele anda do mesmo jeito, fala as mesmas coisas, porque a raiz dele ainda continua sendo a figueira braba. Ele não teve transformação de vida. Porque quem tem transformação de vida, ele arrepende.
ele busca a misericórdia de Deus. Ele busca a misericórdia de Deus. Deixa eu seguir. Ele busca a misericórdia de Deus. Aleluia. Depois eu preciso me ensinar a deixar esse celular aceso. Glória a Jesus. Olha só, foi por isso que a figueira secou pela raiz. Jesus não estava ensinando sobre uma árvore. Jesus estava ensinando sobre um coração. Como é que está o seu coração agora diante de Deus? Seu coração está arrependido? Seu coração está aberto para as promessas do Senhor? Para receber a sua palavra? Deus não procura apenas pessoas que parecem espirituais. Já viu o tipo de pessoa? Já. Tem pessoas que parecem ser espirituais. Não é verdade? Parece. Aparência. Demonstra, Râmila, ser uma bênção. Rapaz, o irmão, você viu? Balançou a igreja hoje. Só está demonstrando a ser espiritual. Mas Jesus procura, sabe o quê? Pessoas transformadas por dentro. É bacana isso aqui, né, irmãos? Eu gostei desse negócio. Jesus procura pessoas transformadas por dentro. Veja bem, irmãos, porque o fruto verdadeiro nasce onde Cristo governa. Fala assim: Jesus é o Senhor que governa a minha vida. Toma posse desse governo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode, aleluia, trazer aquilo que não era nada para ser tudo. Ele pega o humilhado e exalta, mas também pega o exaltado e humilha ele. Esse é o Deus que eu estou falando nele aqui nesta noite, irmãos. E se Ele realmente está governando a sua vida, você prepara que Deus vai transformar a sua vida de uma forma poderosa. Se prepara que as bênçãos dele não vai só sobre a sua vida, mas vai abranger toda a sua casa, toda a sua família. Lá no seu trabalho, por onde você chegar, vai demonstrar Deus na tua vida. Aleluia, glória, 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 glória. Por isso, irmão, que José, mesmo lá dentro do cárcere, aleluia, tinha alguém dizendo assim: ô José, olha para nós, fala conosco aí, José. Mesmo ele lá, triste, abandonado dos seus irmãos, sempre tinha alguém do lado dele querendo que ele fizesse alguma coisa para eles. Aleluia, porque ele tinha Jesus na vida. Tinha Deus no seu coração. Por isso Jesus disse, Mateus 7,16. Abra aí, Kika. Mateus 7,16. O que está escrito, igreja? Tem como? Tem como colher aquilo que você não plantou? Você já plantou alguma coisa, Júnior? Lá na roça? Você plantou o que lá? Fala para mim, alguma coisa que você plantou, qualquer coisa. Milho. Aí quando você for colher, você colheu o quê? Ah, não colheu feijão não? Não tem jeito. Você só conheceu o milho porque você plantou milho. E nasceu o milho. E se nasce um negócio diferente, você fala assim: isso eu não plantei não. Você não estou reconhecendo esse pé de milho não. Isso não é milho. Alguém podia dizer: não, Júlio, você está doido, isso é milho. Não, não é milho não. Se fosse milho, tinha nascido milho. Aleluia. Conhecereis o quê? Volta lá. Pelos frutos que conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? E o versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Espero estar pregando para boas árvores aqui, deixa eu ver. Árvores boas aqui. Porém a árvore má produz frutos maus. E o 18? E o 18? Não pode a árvore boa produzir frutos maus.
e nem a árvore má produzir frutos bons. Deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Não sejam enganados. O presbítero Djalma, que Deus o tenha, saudoso Djalma, homem de Deus. Sabe o que ele falava? Com o irmão que chegava aqui na igreja, Júnior? Enquanto eu não comi uma saca de sal, eu não confio nesse cara. Com ele. Falava assim, Joel. E ele estava errado, irmãos? Estava não. Porque não é aparência, é o fruto. É fruto. Primeiro ele ia ver os frutos produzidos, para depois dizer, esse realmente é homem de Deus. Esse realmente é homem de Deus, olha lá. Não pode árvore boa, irmãos, produzir frutos maus. Se a aparência da árvore está bonita, muita folha, por que está produzindo frutos maus então? Por que está falando um monte de besteira por aí? Está fazendo fofoca do irmão? Por que está julgando o irmão? Por que em vez de ajudar está atrapalhando? Aleluia! É sério isso aqui, irmãos. Pena que a igreja não está cheia. Porque veio um negócio na minha mente aqui, e eu queria que a igreja estivesse cheia para me falar isso agora. Mas não vou falar não. Porque eu sei que eu estou no meio de pessoas abençoadas aqui hoje. Senão vocês não tinham vindo aqui. Eu sei que estou no meio de árvores boas, que tem demonstrado frutos bons. Amém? Então não vou falar não. Qualquer coisa domingo eu falo. Domingo quando você está cedo, todo mundo aqui, aí eu solto esse negócio aqui. Não pelas folhas e nem pelas aparências, mas pelos frutos. Mas pelos frutos. Está acabando. Talvez hoje, olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Talvez hoje, Jesus continue tendo fome. Já pensou? Vou tratar você como uma figueira agora, Júlio. Já pensou figueira de Jesus? Jesus ainda com fome, porque olhou para você e não teve do que comer? Isso é sério, irmãos. Pensa nisso, serve para cada um de cada. Eu usei o Júnior com referência, mas serve para cada um de nós aqui, até eu. Já pensou, Jesus olhando para nós agora, com fome, e não achar fruto para comer, para se alimentar? Já pensou nisso? Aqui, ó. Não tem folha, não de folhas, não de aparência, mas de vidas que reflitam seu caráter. Então a fome de Jesus não é de folhas, não é de aparência, mas é de vidas que reflita um caráter pacífico de glorificar o nome de Deus. De Deus. Sabe como nós vamos conseguir isso, irmãos? Só através da oração, da consagração, da persistência na presença de Deus. Quando eu deixo de estar num culto como esse, eu estou deixando de alimentar minha alma, meu corpo, meu coração, e corro risco de começar a produzir frutos maus. Frutos maus. Porque nós somos, irmãos, seres humanos. Já falei, o pastor João falou sobre a carne. Nós andamos na carne aqui nessa terra aqui. Ou sim ou não? Sim ou não? Ou não andamos em espírito aqui? Na carne está em nós, não dá? Não tem como nós andar se não for a carne aqui, ó. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Nós não andamos em espírito, voando, vagando por aí. Não, nós andamos na carne. E se nós não alimentarmos o nosso espírito, através de um culto como esse, por exemplo, da oração de domingo que vamos ter aqui, da Santa Ceia, da escola dominical, das consagrações do dia a dia, nas orações pela manhã, a hora que acorda antes de serviço, a tendência é nós começar a alimentar a carne. A carne, ela vai criar força. E aí aqueles frutos que nós temos, nossa, foi um sacrifício para conseguir, começa até cair. Cai. Aí Jesus vem com toda
Vontade de comer, que árvore boa. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Pergunta pro seu irmão, para me terminar. Pergunta pro seu irmão. Fica de pé, vem cá, Rama, vem. Se eu soubesse cantar aquele hino agora, meu Deus, Júnior, do pregador Lu, eu ia cantar ele agora. Toda árvore que produz fruto, que não produz fruto, vira lenha, só serve para queimar, não é isso? Só que eu não sei cantar ele. Se eu soubesse, eu cantaria agora. Você sabe não, meu Deus, Júnior? Se souber, nós ia cantar esse negócio aqui. Eu não sei não. Aleluia. Vira pro seu irmão e fala assim: tem fruta aí? Eu vou para você, tem fruta aí? Pode perguntar para mim. Pode responder: tem. Responde bem forte: tem. Agora eu pergunto de novo: mas é bom? Não, estou perguntando, mas é bom? Responde: é. Deixa que eu vou ver se é bom mais para frente. Por enquanto não tem como saber. Essa é a resposta. É o nosso dia a dia, irmãos. É o seu dia a dia. Por exemplo, vou usar o João de novo, estou gostando de usar você. Mas vai a esposa ajuda agora. A esposa sabe se você tem fruto bom ou não. E você sabe também se o fruto dela é bom ou não. Já viu aquela historinha do menino que queria dormir dentro da igreja? Queria morar dentro da igreja? Aí o pastor: por que você quer morar dentro da igreja? Ah, porque meu pai é presbítero só aqui dentro da igreja. Lá em casa ele é um espancador de mãe, de mulher. Então a esposa sabe dizer se tem fruto ou não. Sabe ou não sabe, Joel? Você não sabe dizer se o fruto da Márcia é bom? E aí, Márcia, e o dele? Ih, deixou uma dúvida ali. Sabe, irmãos? Olha lá. Oh, glória. Eita, Jesus. Jesus sabe, irmãos, de tudo. O mesmo Jesus que foi diante dessa figueira aqui, ó, com fome, procurar o que comer, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Ele quer saber se tem alguma coisa para alimentar Ele nesta noite. E sabe o que alimenta Ele? A glória, o louvor, a adoração, a nossa obediência, a nossa comunhão com Ele, a nossa consagração, o nosso arrependimento. Isso alimenta o Senhor, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Antes de pedir mais um dom, só para terminar, e a Rama vai cantar. Antes de pedir mais um dom, mais oportunidades, mais portas abertas, vale a oração, ó: Senhor, faz nascer em mim frutos que permaneçam. Muitas vezes eu tomo meu joelho diante de Deus e falo: Senhor, me dá mais dom. Senhor, deixa eu pregar melhor. Senhor, eu quero cantar mais bonito, né? Senhor, me dá aquela casa, me dá aquele carro. Oh, Senhor. Não, irmãos, faz diferente. Fala: Senhor, faz nascer em mim, Senhor, um coração arrependido, um coração que verdadeiramente está voltado para o Senhor e que quer realmente louvar e adorar o Senhor. Não entendo Cantará o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria de mim? Eu não entendo. Adora o Senhor, adore, 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 adore. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse
foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Coloque de pé nessa noite. Quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. De calaçuri cantarébia. Rabadacalabadarabia darábia. Quero que o diabo Joel vem cá colocar o óleo na mão dos irmãos. Coloca o óleo sobre a mão dos irmãos nessa noite. Oh, aleluia. Enche tua igreja, Senhor. Enche teus filhos. Desenha produzir frutos, ó Pai, de arrependimento. Frutos, ó Pai, de amor. Frutos, ó Pai, de domínio próprio. Frutos, Senhor, de obediência, frutos de consagrações, frutos, ó Pai, aleluia, que venha trazer sobre eles, ó Deus, a presença do Senhor, que venha agradar ao Senhor, oh Espírito Santo, visita essa casa, visita esta família que está representada aí, Senhor, nesta irmã, neste irmão. Vai tocando agora com poder, vai tocando com unção. Oh, aleluia. Se você puder abraçar seu irmão e orar com ele, fica à vontade. Quem se te deseja, pode ficar à vontade. Ore com ele nesta noite. Determina a vitória, a bênção. Aleluia. Profetizo sobre ele esta noite, irmãos. Fala que Jesus possa encontrar frutos em ti. Eu determino que Jesus pode encontrar frutos sobre a tua vida, sobre a tua casa, através de ti. Não tem nada mais que agrada ao Deus que estamos falando nele do que um coração arrependido. Aleluia. Davi cometeu um erro muito grave, mas ele se dobrou diante de Deus e se mostrou arrependido diante do Senhor. Aleluia. Quando ele diz: Senhor, não afaste-me o teu Espírito, Senhor. Eu me arrependo, eu peço perdão por todas as minhas falhas, pelos frutos más que eu estou tendo produzido. E a Bíblia diz que o Senhor perdoou Davi. Teve as consequências, mas Deus perdoou ele. Davi é o segundo coração de Deus, um coração arrependido, um coração, aleluia, cheio da misericórdia de Deus. Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua casa e toda a sua família. Deus venha quebrar toda a maldição. Deus venha quebrar toda a maldição agora. Tudo
que está assolando, está trazendo angústia, tristeza, tudo que está trazendo transtorno familiar na sua casa, lá no seu trabalho, vai ser destruído agora todo o mal, que não possa ser abençoado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, receba a vitória, receba a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Receba a vitória, estou determinando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Olha só que bênção. Vai sendo abençoado agora. Vai sendo abençoado agora, vai sendo abençoado. Vai sendo abençoado agora, vai sendo abençoado agora. Eu determino, eu profetizo. Só para terminar, irmãos, cante comigo, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada. Quer que você canta? Antes de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé
Confirma, Senhor, confirma. Confirma, Deus, a bênção, a vitória, confirma. Confirma em nome de Jesus. Se tem alguma dor, alguma enfermidade, que ela já saiu agora. Com o poder que é no nome do Senhor, estou determinando. Recebe. Bem forte a cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aplaude esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, irmãos. Ele está aqui. E eu tenho certeza. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa abençoado no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, que Deus guarde você. Deus livra de todo mal. Deus não deixa que essa árvore boa, que tem produzido bons frutos, se perca e passe a produzir maus frutos. Tá bom, irmãos? Deus possa capacitar cada um que está aqui nesta noite. Que esses frutos continue sendo produzidos sobre a tua vida, tá? E todos aqueles, irmãos, que estiver às suas voltas, eles possam ter um bom alimento que vai sair da tua vida, do teu coração, tá bom? Glória a Jesus. Que eles possam testemunhar de você, testemunhar da sua vida e dizer: pastor, aquele irmão da sua igreja, ele dá frutos bons. Tenho o prazer de estar perto dele. Tenho o prazer de estar conversando com ele. Tenho o prazer de estar junto dele. Tá, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, tá bom?